Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando um pouco sobre a abordagem PIP de Noam Chomsky, né, que é uma abordagem sobre como funciona a nossa linguagem. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Então nós vamos estudar, né, neste vídeo a linguística de Noam Chomsky. Para a gente entender a linguística de Noam Chomsky, nós precisamos entender um debate que existiu entre o Skinner e o Chomsky. O Skinner, né, do behaviorismo, ele propunha que a nossa linguagem ela é aprendida. Ou seja, a gente nasce e quando a gente nasce, a gente produz uma série de sons aleatórios. Então, o bebê, quando ele nasce, ele vai produzindo vários sons aleatórios. Quando um desses sons se assemelha a algum som que tem algum significado, esse som é reforçado. Então, por exemplo, o bebê pronuncia várias sílabas. Cá, tá, gugu, dadá. E aí o bebê vai pronunciando várias sílabas. E aí em algum momento ele fala má, má. Aí a mãe que tá lá perto dele fala assim, ele tá falando má, mamãe, ele tá me chamando. E a mãe vai lá, abraça o bebê e dá carinho pro bebê. E aí o bebê então começa a falar má, 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 má toda hora, porque ele sabe e quando ele fala má, a mãe vai lá e dá carinho pra ele. Ok. Vai chegar um tempo que essa mãe vai parar, né, de dar carinho pra ele quando ele falar má, porque vai ficar uma coisa trivial. E aí o bebê vai de novo, né, ele vai falando má, 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 e ele vai tentando então variar, já que ele vai tentar agora receber o carinho da mãe, que ele não tá recebendo mais. Então ele vai falar matá, maci, madu, madê, magá, até que ele fala mamá. Quando o bebê fala mamá, aí a mãe, ele falou mamá. Então aí volta o carinho. Então é assim que se dá a aprendizagem da linguagem para o behaviorismo. A criança vai aos poucos aprendendo as palavras na medida em que a partir de sons aleatórios, um desses sons é selecionado pelo ambiente, é selecionado ali pela mãe no caso, e aí esse som é reforçado por um tempo. Depois que esse som não é mais reforçado, ele passa a variar. E aí, quando ele chega mais próximo de uma palavra com significado, ele vai sendo reforçado de novo. E seria assim que as crianças aprendem a falar, aprendem a linguagem. O Chomsky notou que essa teoria não explica tudo. Por que ela não explica tudo? Tem uma coisa que o Chomsky vai chamar de problema de Platão. Qual que é o problema de Platão? Platão tem um diálogo chamado Mênon. Nesse diálogo chamado Mênon, o Platão ele mostra, né, que às vezes a gente já sabe algumas coisas sem precisar que alguém nos ensine. Então, por exemplo, ele dá o exemplo do raciocínio da matemática. Ele pega uma pessoa e ele ensina uma solução matemática para essa pessoa. Ele não ensina, na verdade, ele faz com que a pessoa por si mesma ela chegue a uma resposta de uma solução matemática. No caso lá tem a ver com a multiplicação do quadrado, né? E aí a pessoa precisa multiplicar a área do quadrado. Então, ao invés do Sócrates, nesse diálogo, ensinar o Mênon, na verdade não o Mênon, né, o escravo que ele chama de exemplo, a multiplicar a área do quadrado, o que ele faz? Ele vai fazendo questões, só fazendo perguntas, para mostrar que ele está equivocado. E à medida que esse escravo vai percebendo que ele está equivocado, ele vai aperfeiçoando o seu pensamento e ele chega à resposta certa. Na matemática acontece assim, às vezes você dá uma fórmula para uma pessoa resolver, e você não conta como resolve a fórmula. Você simplesmente deixa a pessoa tentar. Aí a pessoa tenta uma vez. Aí você fala, né, não é isso. E aí a pessoa tenta de novo, tenta de novo. E aí sozinha, sem precisar de você ensinar, só de você questionar, a pessoa consegue chegar à solução da equação sozinha, sem que alguém a ensine. Então o Mênon levanta a questão: como podemos saber algo sem que ninguém nos ensine? Né? O Platão tem a resposta dele, né? A gente já tem esse conhecimento antes de nascer, porque a gente vivia, a gente pré-existia antes do nascimento, a nossa alma pré-existia antes do nascimento, e antes de nascer essa alma, então, já possuía esse conhecimento, e esse conhecimento só precisa ser reativado. Só que com a linguagem acontece um problema semelhante, porque as crianças conseguem entender e articular conceitos complexos sem terem sido ensinadas. Ah, o que o Chomsky mostrou é que o reforçamento, a aprendizagem da linguagem explicada pelo behaviorismo não é suficiente porque a criança aprende a linguagem muito rápido, numa rapidez extraordinária. A criança consegue aprender as palavras, os conceitos, numa rapidez que é
que é surpreendente, assim. Uma pessoa que está estudando um idioma, né, já adulta, por exemplo, ela pega para estudar um idioma, demora um tempão para ela conseguir aprender o básico daquele idioma, e ainda assim ela nunca vai chegar na fluência perfeita. Já a criança, em meses, a criança já está aprendendo um monte de palavra. Em pouco tempo, a criança já começa a articular palavras super complexas. Em pouco tempo, a criança já consegue se comunicar. Ela consegue aprender um monte de palavras novas. E não só aprender essas palavras novas, como aprender as suas variações. Ela sabe as conjugações do verbo. Ela sabe quando usar uma palavra, em que contexto gramatical essa palavra pode ser usada. Mesmo que ela não sabe as regras da gramática estudando a gramática, ela consegue falar de uma maneira gramaticamente ordenada. Ela consegue variar as palavras do jeito que tem que variar, nas conjugações, no plural. E aí é impressionante a maneira como uma criança aprende a falar e que não dá para você explicar isso simplesmente com a criança aprendendo a partir de um ensino ou a partir de reforçamento das suas sílabas aleatórias. Porque é uma aprendizagem muito rápida, é uma aprendizagem muito complexa, que acontece em muito pouco tempo. Né? Por exemplo, existem estimativas que falam que de 1 ano até 8 anos, a criança ela aprende um conceito por hora, né? Considerando o período que ela está acordada. Então, se as crianças estão acordadas 8 horas, isso significa, né, que num dia ela vai ter aprendido 8 conceitos novos, além das suas variações. E ela vai ter aprendido esses 8 conceitos novos e até o 8º ano de idade, né, então ela aprende por média um conceito por hora. Imagina se a gente pudesse estudar um novo idioma e aprender nessa velocidade, né? A gente pudesse aprender por dia 8 palavras, 8 conceitos novos, gravar esses 8 conceitos novos e ainda saber aplicá-los bem. Então, surge a questão: como que é possível que uma criança aprenda a linguagem tão rápido? E aí, a gente vai ter, o Chomsky vai propor, o que ele chama de abordagem PIP, abordagem dos princípios e parâmetros. Então, o Chomsky vai falar assim que a gente já nasce com certos princípios e certos parâmetros. Nosso cérebro já está, por assim dizer, formatado para que a gente possa aprender a linguagem. Então a gente já nasce com alguns princípios inatos. Existe algo inato na linguagem. Então a gente nasce com alguns princípios que são características linguísticas universais ou estruturais que são comuns a todas as linguagens naturais e que são parte daquilo que a criança recebe por natureza. Então, existem algumas coisas que a criança já tem por natureza, alguns princípios que ela já nasce com eles. Só que aí você poderia perguntar, se a linguagem é natural, se a gente já nasce com ela, como que pode ser o caso de que existam tantos idiomas diferentes? Porque tudo bem, existem algumas estruturas na linguagem que são comuns. Mas se a linguagem é inata, se ela é determinada geneticamente, então era para todo mundo falar o mesmo idioma. Por que a gente não fala o mesmo idioma? Porque além dos princípios, a gente tem o que o Chomsky chama de parâmetros. Os parâmetros consistem em uma variabilidade natural que permite uma variação na estrutura linguística. Então, embora a gente nasça com princípios, com certos princípios, nós temos os parâmetros, que quer dizer que esses princípios eles podem variar. Então, eles aceitam uma certa variação. Por isso que ele fala de princípios, que é aquilo que a gente já nasce, que está pronto, que está ali já desde que a gente nasceu, e os parâmetros, que é o quanto esses princípios, essas estruturas com as quais a gente já nasce, permite uma certa variação. Para a gente dar um exemplo, né? Quando a gente pensa nos princípios, a gente pode pensar nas estruturas. Toda linguagem possui, quando a gente vai falar, a gente possui uma parte que a gente chama de parte principal de uma frase e outra que a gente chama de complemento. Então, por exemplo, quando eu falo a frase João estuda psicologia, o elemento principal é o sujeito e o verbo. João estuda. E o complemento é aquilo que ele estuda, psicologia. Então, essa estrutura, a estrutura de que uma frase ela contém um elemento principal e um complemento, é uma estrutura universal que a gente já nasce com ela. Só que essa estrutura pode variar, aí a gente entra nos parâmetros. Ela pode variar na ordem. Então, você tem, por exemplo, 2 modos de ordem de exemplo. Né? A gente tem a ordem que o elemento principal é inicial e a gente tem a ordem que o elemento principal é final. Então, existem algumas línguas que o que vem primeiro numa frase é o elemento principal. Por exemplo, João estuda psicologia. Então, o que vem primeiro? O elemento principal, o sujeito e o verbo. João estuda. Algumas outras linguagens, o elemento principal vem no final. Talvez alguma linguagem falaria assim, psicologia estuda João. Né? Então, o sujeito vai lá para o final da frase.
Existem algumas outras línguas que marcam a distinção não pela ordem das palavras, mas pela desinência, né? Assim como acontece no latim, no grego, que o que marca se uma coisa é sujeito, se uma coisa é verbo, é sua terminação. O que importa aqui é que existe uma estrutura básica que toda linguagem tem, que é ter um elemento principal, que pode ser o sujeito e o verbo, e um complemento. E o que vai variar é a ordem que essas palavras podem aparecer ou o modo como você marca elas, seja pela terminação, seja pelo lugar que elas ocupam na frase. Outra coisa que também varia é a fonologia, a pronúncia. Isso que é importantíssimo. A pronúncia, o som, é uma coisa que é aprendida nesse primeiro início da infância. Então a criança, ela aprende uma dada fonologia. Tanto a variação da ordem quanto a variação fonológica, elas têm a ver com a exposição da criança aos dados linguísticos. Por isso que dificilmente uma pessoa que vai aprender um idioma depois de adulta vai atingir a fluência. Por que não vai atingir a fluência de pronúncia? Porque a pronúncia, o contexto linguístico de som, ele é aprendido no início da infância. Então, a criança ela vai se familiarizar com um dado contexto fonológico, um dado contexto de sons. Por isso que uma pessoa que aprende um novo idioma, dificilmente ela vai conseguir atingir uma pronúncia igual igual à pronúncia do idioma nativo, porque essa parte de aprender os sons é que se dá logo no início da infância. Então, logo no início da infância, a criança aprende o estilo de ordem da frase e ela aprende também um contexto fonológico, um contexto de pronúncia. Por isso que, como a criança vai aprender um contexto de pronúncia que vai ser ativado logo na infância, quando ela precisar aprender um outro idioma que tem um outro contexto fonológico, ela não vai conseguir incorporar de maneira perfeita esse contexto fonológico. Ela vai conseguir aprender outro idioma, ela vai conseguir se comunicar no outro idioma, mas ela sempre vai ter aquilo de sotaque, né? Então, porque essa parte fonológica é aprendida logo no início da infância. A não ser que a criança aprenda, então, o outro idioma desde pequenininha, né? Aí ela pode ser que ela aprenda a pronunciar igual um nativo. Outra questão. Aí a gente poderia pensar assim, o que não varia? O Chomsky vai mostrar que os conceitos básicos não variam, que a gente chama de unidades básicas de significado. Essas unidades básicas de significado, o Chomsky vai denominar como uma gramática universal. Todas as línguas têm uma unidade básica de significado. Vamos considerar aqui. Existe, por exemplo, a árvore. A árvore, existe a palavra árvore, mas existe o significado, o conceito de árvore. Essa unidade de significado existe em todos os idiomas. Todos os idiomas têm alguma palavra que vai se referir a uma unidade de significado para designar um determinado objeto que a gente chama de árvore, né? No inglês a gente tem tree, por exemplo, né? Então, essa palavra, tanto árvore no português, tree no inglês, elas vão denominar uma mesma unidade de significado que se refere ao objeto árvore. Essas unidades de significado, elas são universais. Então, pode variar a palavra que é usada para se referir a essa unidade de significado. Mas todo idioma tem essas unidades de significado, que são básicas e que são universais. Então, alguns significados, embora sejam representados por palavras distintas a depender do idioma, elas são universais. O que muda não é a unidade de significado. O que muda é o que a gente chama de significante, né? Que é o som, a palavra que designa esse significado. Então, cada idioma vai ter um som diferente, isso é arbitrário. Cada idioma tem um som diferente para designar uma palavra. Que é o que o Saussure, né, o Ferdinand de Saussure mostrou. Né? Ele considerava que o signo ele tem duas partes, o significante e o significado. O significante é a palavra arbitrária, pode ser árvore, pode ser tree. O significado é a unidade, aquilo que significa o conceito. Esse conceito é universal, esse conceito não é arbitrário. E esse conceito, então, já nasce com a gente, por assim dizer. Essa gramática universal. Só que o Chomsky vai falar que a gente tem uma possibilidade de transformar a língua. Por mais que a gente já nasça com uma certa estrutura, com certos parâmetros, com certos princípios, nós temos uma capacidade infinita de transformar a língua. E aí ele vai falar do que ele chama de transformacionalidade generativa. Quer dizer que a gente, transformando aquilo que a gente já nasce, a gente é capaz de formar uma multiplicidade quase infinita de coisas. Então nós temos a capacidade de produzir um número infinito de frases usando um número finito de princípios e parâmetros.
Você não percebeu desde que esse vídeo começou? Mas provavelmente desde que esse vídeo começou, eu falei um monte de frases que nunca foram ditas por ninguém. É impressionante. Se você soubesse, se você tivesse uma memória quase onisciente e soubesse todas as frases que todo mundo já falou, e você pegasse todas as frases que eu falei nesse vídeo, você iria descobrir, surpreendentemente, que eu acabei de falar um monte de frases que ninguém nunca na história da humanidade falou. Eu poderia falar uma frase nova aqui, por exemplo, no meu canal você vai encontrar vídeos de psicologia, filosofia e teologia, e eu espero que curta essa ampla variedade de temas filosóficos, psicológicos e teológicos que eu trabalho aqui. Essa frase provavelmente nenhum ser humano falou antes de mim. Não tem como eu saber, nenhum exemplo aleatório, mas possivelmente essa frase nunca foi dita antes. Pode ser que, na verdade é o caso, a gente sabe, que um monte das frases que eu falei aqui e um monte das frases que você fala no seu dia a dia, nunca ninguém falou antes. Como é possível, então, que com um conjunto limitado de palavras a gente consiga produzir um número infinito de frases? Tão infinito que a gente a todo momento, todos os dias da nossa vida, a gente está falando um monte de frases que ninguém nunca antes falou. E você pode fazer um teste, pegue um conjunto assim, pegue tipo assim, 3 verbos, umas 4 palavras, uns 4 sujeitos, umas preposições, coloca um número pequeno, assim, umas 8 palavras. E tente ver quantas frases você consegue formar com essas 8 palavras. Você vai perceber que você consegue formar uma quantidade surpreendente de frases com um número muito pequeno de palavras. Simplesmente, claro, conjugando os verbos, colocando as palavras numa ordem diferente, tensionando para o plural ou para o singular. Mas a gente consegue, com um número bem limitado de palavras, formar uma quantidade infinita de frases. Isso é impressionante. Isso vem naquilo de novo. Ora, quem nos ensinou isso? Né? Quem nos ensinou a formar frases que ninguém nunca falou antes? Quem nos ensinou a trabalhar com tão poucas palavras e criar frases num número assim infinito, surpreendente? E mais impressionante ainda, como pode uma criança, nos seus primeiros meses ou anos de vida, conseguir, com poucas palavras que ela aprendeu, formar frases super complexas e variadas? Ora, isso só pode ser explicado, o Chomsky vai falar, se a gente já tiver, né, uma parte da nossa linguagem for inata. Então a gente já nasce com uma certa estrutura linguística, a gente já nasce com certos princípios, a gente já nasce com certas unidades básicas de significado, a gente já nasce com uma gramática universal. Então, a linguagem, ela tem uma parte dela, pelo menos, que é natural, que é inata. Ela varia, evidentemente, a depender da linguagem, do idioma que a gente é exposto, do contexto fonológico que a gente é exposto, mas a estrutura básica, os princípios básicos, a estrutura, por exemplo, de ter um sujeito, de ter um complemento, de ter um elemento principal e seu complemento, os conceitos básicos, as unidades básicas de significado, elas já nascem com a gente. Elas são inatas. Então existe na linguagem um forte componente inato. Existe na linguagem um forte componente inato. E dado que só seres humanos têm linguagem, então há algo especial na espécie humana que produziu em nós a possibilidade da linguagem, né? Então, nós seres humanos, que somos os únicos animais conhecidos que têm linguagem considerada com sintaxe, com semântica e comunicação. Outros animais têm comunicação, só nós temos linguagem. Né? Então, a linguagem, ela tem algum fator, a gente sabe, que é inato. Então, a gente tem algum fator na linguagem que é fortemente inato. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.